Como montar uma carteira capaz de gerar $1.000 de dividendos mensais investindo em ETFs e ativos na Bolsa Americana. Nesse vídeo eu vou te mostrar como selecionar os ativos que entram na carteira, como mensurar o dividend yield dessa carteira e também qual o valor que você precisa investir para alcançar o seu objetivo de renda passiva investindo nos Estados Unidos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com você o fruto da minha pesquisa e alguns ativos que eu acho interessante, né? Bem como dividindo a minha opinião pessoal em relação a esses ativos. Então vamos lá, o nosso objetivo é montar uma carteira diversificada, segura e rentável. É óbvio que as variações do mercado, né, podem afetar o desempenho dessa carteira, mas por conta da diversificação, ela tem um potencial interessante de retorno no longo prazo, em termos de valorização, e também tem o potencial de entregar dividendos mensais para você que quer complementar uma renda, quer viver de renda nos Estados Unidos ou mesmo reinvestir esses dividendos, né? Ter um ganho mensal na conta e reinvestir isso comprando ativos descontados. Primeiro é importante entender o segredo dos investimentos. A grande proteção, a grande segurança que nós conseguimos alcançar nos investimentos, seja no Brasil ou no exterior, é a diversificação. Então nessa carteira a gente vai ter ativos de renda fixa, renda variável, imóveis que vão possibilitar então, né, uma segurança maior independentemente do cenário econômico. Então, quando a gente tem um asset allocation bem definido, né, o percentual de alocação em cada classe, em cada ativo, a nossa segurança em relação aos ciclos econômicos acaba sendo maior. Então primeiro eu vou te mostrar quais são os ativos e na sequência a gente olha a planilha com as informações, os dados e também fazemos o cálculo na prática, tá? Então o primeiro ativo que a gente vai investir, né, que vai fazer parte dessa carteira, é o iShares Floating Rate Bond ETF, o FLOT, e ele vai ter uma participação de 15%. O FLOT basicamente investe em títulos corporativos de taxa pós-fixada, atrelada na taxa de juros americana, com vencimento então de 1 a 5 anos, que pode ser utilizado ali como caixa, como reserva, né? Ele pode sofrer um pouquinho de variação por uma marcação do mercado, mas nada muito expressivo. Atualmente o FLOT está com dividend yield de 5,87%, que é um dividend yield muito alto, né? Mas não é normal ele ter esse dividend yield, a gente está no cenário de juros mais altos nos Estados Unidos e ele faz pagamentos mensais aos seus cotistas, aos seus investidores. O segundo ativo vai ser o iShares Core US Aggregate Bond ETF, o AGG, e vai ter uma participação de 30% na nossa carteira. O AGG, ele compra títulos públicos e privados de grandes instituições, né, daquelas empresas e governos que têm grau de investimento, ou seja, que têm um risco menor. E vai ter uma carteira bem diversificada com vários vencimentos diferentes na renda fixa. Esse ativo ele está entregando dividend yield próximo de 3,2% no último ano. Ele também faz distribuições mensais aos seus investidores e tem uma diversificação muito grande, assim como o FLOT, para trazer segurança ao investidor. Depois a gente vai alocar uma pequena parcela no iShares High Yield Corporate Bond ETF, o HYG, HYG. Ele vai ter uma participação de 5% nessa estratégia. O HYG, diferentemente do AGG, ele investe em títulos com um grau de risco um pouco mais elevado. E aqui vão entrar algumas empresas menores, geralmente, né, que tem teoricamente um risco de crédito maior, mas por conta da diversificação, ele acaba trazendo também um grande potencial de retorno para o investidor e uma certa segurança, tá? Esse ativo está com dividend yield de 8,5% no último ano e entrega também distribuições mensais aos seus cotistas, aos seus investidores. Depois, na parcela de renda variável, a gente vai ter a outra metade da carteira, basicamente, sendo 45% no Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, que é o SPHD, que a gente já falou bastante aqui no canal nos últimos vídeos. Esse ativo ele vai investir nas maiores empresas dos Estados Unidos, né, aquelas que compõem o S&P 500, que tem uma alta distribuição de dividendos e tem baixa volatilidade, ou seja,
empresas mais seguras, mais estáveis e com alto pagamento de dividendo. Esse ativo é o maior, o que entrega, né, que gera o maior potencial de retorno da carteira, porque ele é de renda variável. Então ele pode valorizar bastante, assim como pode cair, né, dependendo do cenário, mas que tem um potencial de entrega de dividendos e também de valorização bem interessante para o investidor. E o último ativo que faz parte da estratégia é o Realty Income Corporation, que tem um ticker O. Esse ativo vai ter uma participação um pouco menor, de apenas 5% na estratégia. Ele explora basicamente propriedades imobiliárias nos Estados Unidos, então a gente está falando aqui de ativos de imóveis físicos, de fato, né, para recebimento de aluguéis e também a valorização desse ativo no longo prazo, que é o foco de qualquer carteira, né, que deve ser sempre um prazo superior a 5 anos. O O está com dividend yield próximo de 5,2% e também entrega dividendos mensais, que lembrando, né, é o foco dessa estratégia. Agora eu vou te mostrar o resumo dessa carteira, como que ela vai ficar e também como calcular de forma a receber os $1.000 de dividendos ou qualquer valor que você queira ter uma ideia como objetivo ou enfim, tá? Então, você está vendo na tela a planilha que eu montei aqui, a gente vê os 3 ETFs de renda fixa, né, que é o FLOT, o AGG e o RIG. A gente tem a parte de ações com o SPHD e a parte do mercado imobiliário com o Realty Income, que é o nosso ticker O. Então eu selecionei aqui os tickers de cada ativo. Então aqui a gente tem o market cap desses ativos, a taxa de administração dos ETFs, né? Então 0,15 no caso do FLOT, 0,03 no AGG, 0,49 no RIG e 0,30 no SPHD. No O não tem taxa de administração, porque isso daqui é uma empresa, tá? Ele é um REIT. Então, a taxa enfim, os custos que tem nesse ativo, eles entram no resultado e depois é distribuído aqui líquido para o investidor, né? Para o acionista, tá? Nessa coluna aqui do lado, a gente tem o Dividend Yield. Lembrando que eu ajustei um pouco aqui o Dividend Yield do FLOT, que ele está bem acima do normal, né, da normalidade, ajustei ele para 2,5, porque numa projeção futura a gente tem que ser o mais realista possível, talvez até pessimista, dependendo do caso, de forma a não impactar o nosso planejamento. Então tem aqui o dividend yield de cada um deles, o peso na carteira, conforme eu falei, né, então 15% no FLOT, 30% no AGG, 5% no RIG, 45% no SPHD e 5% no O, finalizando então, né, com 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Então isso dá uma estratégia, de certa forma, arrojada, tá, para termos aqui do Brasil, porque ela vai ter uma alta volatilidade e isso é diferente do mercado americano, onde, como os juros são baixos, o investidor precisa assumir mais risco para ter um retorno interessante. E lá nos Estados Unidos, um portfólio convencional, né, um portfólio tradicional, é 40% em renda fixa e 60% em renda variável. Nesse caso, eu fiz um portfólio 50-50, que é teoricamente um pouco mais conservador, tá? Buscando então ter uma volatilidade um pouco menor. E essa última coluna aqui, eu tenho a distribuição média anual de cada um desses ativos com base no peso da minha carteira. Então, é basicamente o dividend yield vezes o peso que esse dividend yield, que esse ativo tem na minha estratégia. Então, ao final aqui a gente tem o dividend yield médio projetado dessa carteira, certo? Que é de 3,54% ao ano. Agora vamos fazer o cálculo de como eu chego, né, no valor que eu preciso investir para receber $1.000 mensais ou qualquer valor que você queira fazer, né? Esse exercício é bem fácil, tá? De concluir. Então, sabendo quanto eu quero receber mensalmente, eu preciso multiplicar esse valor por 12. Ou seja, se eu quero receber $1.000 mensais, eu preciso multiplicar isso por 12, porque eu quero, né, uma distribuição anual, considerando que os meus ativos distribuem mensalmente. Se eu fizer o cálculo anual com base no dividend yield, né, eu vou chegar mais ou menos no valor que eu preciso investir nessa carteira para ter distribuição. Então eu vou multiplicar esses dois números aqui, né, os $1.000 por 12 meses, que é o meu objetivo, totalizando aí $12.000, né, anuais que eu preciso receber em dividendos e que teoricamente vão cair mensalmente. E agora sim, para mim calcular qual o valor total que eu preciso investir
para chegar, para ter essa distribuição, eu vou dividir, né, esses 12 mil dólares por 3,54%, que é o meu dividend yield projetado ali da carteira. Isso aqui vai dar um valor, né, deixa eu colocar aqui em dólares americanos, isso vai me dar uma quantia de 339.126 dólares e 75 cents, teoricamente, tá? Então, se eu tiver hoje, vamos arredondar aqui para 340 mil dólares, investir nessa estratégia, eu vou receber, teoricamente, 1.000 dólares mensais. E para fazer esse cálculo, né, você pode somar qualquer valor. Então, não, eu quero receber 100 dólares. Você vem aqui, ajusta para 100, dá 33 mil dólares, né, para receber 100 dólares de dividendo mensal através dessa estratégia. Ficou claro? Então, essa era a carteira, né, que eu queria mostrar, o cálculo que a gente pode fazer para saber mais ou menos quanto eu preciso ter investido para alcançar esse meu objetivo de renda, que é basicamente o valor que eu quero receber em dividendos anuais dividido pelo dividend yield dessa estratégia, né? Dessa carteira, desse ativo que eu estou alocando, enfim. Então é um cálculo bem simples de fazer, lembrando que não existe certeza no mercado financeiro, né? E rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então todos os dividend yields que eu usei aqui, eles podem alterar para o próximo ano, né? Para mais ou para menos. Então o investidor precisa, na hora de fazer esse cálculo, ele tem que ser mais conservador, mais realista e provavelmente projetar dividend yields menores aqui, né? Então, em vez de 13,63, eu botar 13,5. Em vez de 5,89, eu botar 5. Em vez de 3,33, eu botar 3. Em vez de 5,63, eu botar 5. E aí vai alterar aqui, no caso, né, o valor final que eu preciso investir. Então, a gente sempre tem que ter uma projeção mais pessimista em relação ao que a gente tem hoje, de forma a garantir que esse dividendo seja entregue de fato, né, e não comprometa o nosso planejamento financeiro. Então, ficou claro? Então, se você quiser conhecer o nosso serviço de consultoria, ter um serviço personalizado para montar uma carteira que seja condizente com a sua realidade, que provavelmente não é essa carteira aqui, né? Isso daqui é uma carteira hipotética, uma simulação que eu fiz, mas que leve em consideração alguns pontos que a gente considera na hora de montar o seu portfólio como cliente da Musa Capital, onde a gente vai conhecer o seu perfil, os seus objetivos, ver como que o seu patrimônio está alocado no mercado financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior, e buscar uma estratégia que cumpra o seu objetivo, né? Que nesse caso aqui seria, em exemplo, né, uma renda passiva de 1.000 dólares mensais, certo? Então esse era o conteúdo do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. E se quiser conhecer o nosso serviço de consultoria, clica no link que tem na descrição e entre em contato com um dos nossos consultores, que a gente vai te conhecer, entender o seu perfil, entender os seus objetivos e trazer uma solução, uma estratégia de investimentos bem sólida, né? E comprovadamente eficaz para alcançar os seus objetivos, tá certo? Até o próximo vídeo!